pode ser diferente do que o escândalo do Banco Master, todas essas prisões recentes, esses supostos atentados contra a própria vida, etc. Meus colegas certamente vão abordar muito isso com o senhor, mas eu queria fazer uma pergunta, deputado. A gente sabe que ano de eleição vem fogo de tudo quanto é lado. Já estavam falando aquela história do Nicolas por ter usado o jatinho. A gente sabe que o Nicolas é uma voz, é um expoente forte em Minas. Minas é um estado importantíssimo, né? Então a gente vai ligando os pontos. Mas o que eu queria saber do senhor, a esquerda tem batido muito na tecla que o operador do esquema de Daniel Vorcaro é Fabiano Zettel, seu cunhado, que era quem pagava os matadores de aluguel, todo esse pessoal. E esse Fabiano Zettel seria o responsável, à época da última eleição, acho importante o senhor responder como um dos principais deputados do Partido Liberal, que teria doado para a campanha tanto de Jair Bolsonaro, à época, então candidato à reeleição, e Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo, respectivamente 3 milhões para a campanha do Bolsonaro, 2 para o Tarcísio. O Bolsonaro, por questões já sabemos, não pode falar, e o governador não disse nada ainda, o que eu acho um erro político tremendo, porque quando você não fala, parece que aparentemente se acusou o golpe. Queria ouvi-lo, o senhor já falou com seus colegas, com o governador, porque isso foi declarado no Tribunal Eleitoral, senão nós nem saberíamos disso, mas queria ouvi-lo sobre esse caso, que a esquerda tem batido muito, deputado. Bom, eles estão batendo para desviar dos grandes assuntos do mundo. Começa com essa questão, né? O mesmo raciocínio que se aplica à questão do Nicolas. O Nicolas pegou um avião 4 anos atrás que fazia parte de um pool de proprietários, dos quais um deles era o Vorcaro. Beleza, 4 anos atrás, um pool de empresários. Qual é a prática, a influência prática disso no comportamento do Nicolas? Zero. Presta atenção em como funciona o raciocínio da corrupção. Você dá dinheiro para uma pessoa para influenciar ela a tomar uma decisão, a trabalhar em torno de um assunto, a pesar na balança de um certo lado que te interessa. Beleza, o cara doou para a campanha do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez em troca? O que o Tarcísio fez em troca? Me fala isso aí. Se você me falar isso aí, eu posso dizer, puta, isso aí é um negócio que a gente tem que investigar. Agora, a minha conta bancária, a minha Paulo Bilinski, tem 1 milhão de pessoas que sabem qual é o código Pix. Então, se um ladrão estuprador agora fizer um Pix para mim, eu tenho culpa? Não, eu tenho culpa a partir do momento que existe uma influência num comportamento em virtude de um dinheiro. Então, você quer acusar o Tarcísio, quer acusar o Jair? Ótimo, faça a acusação. Falar que ele recebeu um valor como doação de campanha é a mesma coisa que absolutamente nada. Eu vou contar um caso aqui interessante para vocês. Antes de eu entrar na política, antes de tudo, na época que eu era só professor, eu fiz uma brincadeira no Stories. Né? Quem me conhece sabe, eu sou atirador esportivo, eu amo armas de fogo. Na época do governo de Jair Bolsonaro, a gente podia comprar arma de fogo, né? Era uma coisa assim, acessível do ponto de vista da legislação. Então, eu sempre tive o sonho de possuir uma metralhadora Heckler Koch MP5, um clássico, né? Como se fosse o Opala das armas de fogo. Eu sempre tive esse sonho. E esse sonho nunca se realizou porque ela é muito cara, é uma peça que passa de 100 mil reais. E eu brinquei, quem quiser, né, me dá uma MP5, eu tô aceitando, o Pix é esse. Meu irmão, eu recebi por anos Pix de 2, 3 reais de brincadeira, de gente que me mandava o Pix e mandava mensagem, para você comprar sua MP5. Até 6 meses atrás, se você for olhar minha conta bancária, vai ter um Pix lá de 2 reais do Joãozinho de Juazeiro do Norte, lá mandando uma brincadeira dessa. E aí, o que isso tem a ver? Então, assim, a esquerda quer fazer uma crítica, meu irmão, quer ser ouvido, então faz a crítica de forma completa. Porque dizer, ele recebeu doação de campanha, para mim é a mesma coisa que nada. Deputado, um prazer estar falando com você mais uma vez. Queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica, na verdade a sua opinião, quero saber a sua opinião. O senhor já foi delegado de polícia, entende um pouco... Eu sou o delegado de polícia. Exatamente. O senhor é delegado de polícia, está acostumado a ver algumas cenas como esta, né? É normal, por exemplo, você prender alguém, a pessoa se suicidar exatamente no dia, e exatamente aquela pessoa que era para você, que era paga para fazer o trabalho sujo, elas ficam deprimidos, assim, no dia seguinte mesmo, assim? Aliás, no mesmo dia que são presos? Não sai da tela, não joga a tela cheia para mim, porque eu quero ler a sua expressão. Então vamos lá, olha só. Eu sou delegado de polícia, eu trabalhei 5 anos no departamento de homicídios, tá? Eu sou professor de medicina legal, tá? Eu sou, com toda a humildade do mundo, eu sou um dos professores de medicina legal mais assistidos, porque eu dou aula num curso online que é extremamente acessível. Então, nesse momento aqui, tem aluno meu de medicina legal assistindo, tá? Olha só. Qual foi o mecanismo de morte narrado até o momento? O que a gente sabe somente pela mídia. O mecanismo de morte foi enforcamento.
Eu vou explicar para vocês do ponto de vista técnico o que é um enforcamento. Enforcamento é um laço utilizado em volta do pescoço, presta atenção agora, acionado pelo peso da própria vítima, que provoca a obstrução das vias aéreas e da circulação sanguínea para o cérebro, certo? Então você tem um laço em volta do pescoço, esse laço interrompe a troca de oxigênio, interrompe a circulação sanguínea no cérebro. Isso pode acontecer ou não. Pode acontecer ao mesmo tempo as duas coisas ou somente uma delas, tá? Esse enforcamento não se trata do enforcamento dos filmes de cowboy, do enforcamento de execução de ladrão de cavalo. Por quê? Nesses casos de execução de ladrão de cavalo, você tem o laço em volta do pescoço da vítima, você tem o acionamento pelo próprio peso da vítima, mas você tem um alçapão. Lembra do alçapão? Então, você tem lá o alçapão, o indivíduo em pé, abre o alçapão, ele cai, e no momento que ele cai, ocorre fratura cervical. Neste cenário de fratura cervical, a morte é instantânea por desligamento do sistema nervoso. Ponto. Isso é um caso. O caso de asfixia ou de interrupção, asfixia por impedimento da troca gasosa, ou de interrupção da circulação sanguínea para o cérebro, ou seja, da oxigenação do cérebro, esse é outro caso. É o que a gente está tratando aqui. Agora, eu vou misturar a minha experiência como delegado de polícia com a minha experiência como professor, com a análise das informações que foram fornecidas até o momento. A informação que foi fornecida até o momento é que o indivíduo utilizou uma camiseta para se enforcar. Tá? Vamos lá. Como que os presos tradicionalmente se enforcam dentro de cadeias? Eles utilizam a roupa para fazer um laço em volta do pescoço, amarram este laço num ponto fixo e utilizam o peso do próprio corpo para acionar esse laço. Ponto. Para isso, o preso pode utilizar a roupa da forma como ela está, tá? E aí existe um limite de comprimento dessa roupa. Não existe camiseta tamanho 6 metros, tá? Toda a camiseta ela serve no tronco do indivíduo, uma medida que é necessariamente menor do que a metade do corpo da altura, certo? Ótimo. Ou ele pode utilizar a camiseta para produzir o que o preso chama de teresa, que é uma corda improvisada. Então ele rasga a camiseta em diversos pedaços, trança essa camiseta e faz uma corda mais longa. Beleza? Imagina então que esse preso de alto valor probatório, certo? Alto valor probatório, foi preso, foi trazido para a sede da Superintendência da Polícia Federal. Ele não estava na carceragem de um distrito policial da puta que pariu. Ele não estava jogado num distrito policial da periferia. Ele estava na sede da Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais, que é, mutatis mutandis, equivalente ao local onde o presidente Jair Bolsonaro permaneceu preso em Brasília, na Polícia Federal, tá? Que também é a sede da Superintendência. Tá? Ele foi levado para lá. Ele foi revistado. Dele foram retirados todos os artigos de roupa que usualmente são utilizados para suicídio. Cinto, cadarço de tênis, algum laço que esteja segurando a calça. O que sobra com o preso? Tênis sem cadarço ou chinelo, meia, cueca, calça, camiseta. Tá? Esse preso, dentro da Superintendência da Polícia Federal, se utiliza da sua camiseta para produzir um laço, utiliza esse laço para produzir o enforcamento, esse enforcamento é filmado. Se ele é filmado, existia uma sala de monitoramento. Essa sala de monitoramento não estava ocupada por ninguém, e agora a relevância da minha pergunta. Qual é o tempo para que esse mecanismo produza a morte? E aqui eu estou falando como professor de medicina legal. Está escrito no meu livro. Até 11 minutos.